Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a quarta aula da playlist Estudo da Circunferência no plano cartesiano, tá? Onde eu vou estar trabalhando exercícios referente ao conteúdo da aula 3 dessa playlist. Então é fundamental ter assistido a aula 3 para um melhor acompanhamento dos exercícios que estarei resolvendo nessa aula. Tá? Então vamos lá para a nossa aula. Estudo da circunferência, posições relativas. Então, relembrando o que nós vimos na videoaula 3. Nós vimos as posições relativas entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência e entre duas circunferências. Essa aula de hoje são exercícios. Então vamos lá. O exercício 1, eu peço o seguinte: dada a circunferência lambda1 de equação x² mais y² igual a 4, determine a posição relativa, tá, do ponto P de coordenadas 2 e 5 em relação a lambda1. Então vamos relembrar aqui rapidamente sobre a videoaula 3. A posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Uma das formas que nós vimos foi a seguinte: substituir as coordenadas deste ponto na equação da circunferência e, se obter um resultado menor que zero, o ponto é interior. Se obter um resultado igual a zero, o ponto pertence. E se o resultado der maior que zero, o ponto é exterior à circunferência. Ok? Então vamos lá. Vamos substituir as coordenadas do ponto P na equação da circunferência. Aqui eu estou igualando a equação a zero. X² mais y² menos 4 igual a zero. Então no lugar do x eu vou colocar o 2, no lugar do y eu vou colocar o 4. Aqui vai dar 4 mais 25 dá 29, menos 4 dá 25. Observe que deu um resultado maior que zero. Logo, P é exterior à circunferência dada. Ok? Então, tá aí, bem simples. Essa é a forma mais rápida de verificar a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Vamos lá para o item B agora. No item B, eu quero determinar a posição da reta R de equação x menos y mais 2 igual a zero em relação a lambda1. Vamos lembrar lá da aula 3. Lembrete lá da aula 3. Na aula 3, nós vimos que uma das formas de determinarmos a posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência era resolver o sistema formado pelas equações da reta e da circunferência. A resolução desse sistema gera uma equação de segundo grau. E de acordo com o discriminante delta dessa equação de segundo grau, eu dou a posição relativa. Aí nós vimos então que se o delta for menor que zero, o ponto é exterior. Se o delta for igual a zero, desculpe. Se o delta der menor que zero, a reta é exterior. Se o delta der igual a zero, a reta é tangente. E se o delta der maior que zero, a reta é secante. Ok? Então vamos lá. Está aqui, estou chamando de equação 1 a equação da reta, x menos y mais 2 igual a zero. Estou chamando de equação 2 a equação da circunferência, x² mais y² igual a 4. Vou isolar o y na equação 1 e vou substituir na equação 2. Eu escolhi isolar o y, poderia isolar o x, tanto faz. Isolando o y na equação 1, eu tenho y igual a x mais 2. E vou substituir na equação 2. Então, na equação 2, onde tiver y, eu vou trocar por x mais 2.
Então, vai ficar x ao quadrado, mais, no lugar do y, eu coloco x mais 2, então vai ficar x mais 2 ao quadrado, igual a 4. Eu vou ter aqui, então, x ao quadrado, o x mais 2 ao quadrado, produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai me dar x ao quadrado, mais 4x mais 4, igual a 4. Arrumando essa nossa equação aqui, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 4x. Este 4 está somando, passou subtraindo. Então, é igual a 0. Aí, olha, gerou uma equação de segundo grau. Vamos calcular o discriminante delta dessa equação. Nessa equação de segundo grau, o A é 2, o B é 4 e o termo C é 0. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B é 4, 4 ao quadrado menos 4, o A é 2 e o C é 0. Então, observe que o discriminante delta deu igual a 16. 16 é maior que 0, logo a reta R é secante a lambda 1. Tá? Esta é uma das formas de verificar a posição relativa. Nós temos outra, tá? Mas eu acho essa a forma mais rápida de fazer esta verificação. Ok? Vamos lá então para o item C. Agora, no item C, o que está sendo pedido? A posição relativa da circunferência lambda 2 de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 12 mais 20 igual a 0 em relação a lambda 1. Tá? Nós vimos lá na aula 3 que para poder determinarmos a posição relativa entre duas circunferências, são 3 passos que nós temos que fazer. O primeiro, determinar as coordenadas dos centros e os raios das circunferências. Então, vamos lá. Como eu tenho as equações, é possível. A lambda 1, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, observa que a equação se encontra na forma reduzida. Eu tenho que comparar com a forma reduzida da circunferência. Ao fazer a comparação aqui, eu vou tirar que o meu Azinho é 0 e o meu Bzinho é 0 também. O Azinho e o Bzinho correspondem às coordenadas do centro. Então, lambda 1 vai ter centro no 0, 0. R ao quadrado igual a 4. R raiz quadrada de 4. Então, o raio da lambda 1 é 2. Tá? Raiz quadrada de 4 igual a 2. Observando aqui a lambda 2. A equação dada, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 12y mais 20 igual a 0. Observa que essa equação se encontra na forma geral. Então, eu tenho que comparar com a forma geral da circunferência. Comparando com a forma geral, o Azão é menos 6, o Bzão é menos 12 e o termo C é 20. Então, o Azão é menos 6. O Azão corresponde a menos 2Azinho. Menos 2A igual a menos 6, o Azinho é 3. O Bzão corresponde a menos 2Bzinho. Menos 2Bzinho igual a menos 12, Bzinho igual a 6. Então, está aqui o centro da lambda 2 que eu estou indicando por O2. Coordenadas 3 e 6. O termo C é 20. Então, lembrando que o termo C corresponde a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, igual a 20. Substituindo o Azinho, que é 3, o Bzinho, que é 6, e resolvendo essa expressão aqui, eu vou tirar que o raio da lambda 2 é igual a quanto? Igual a 5. Fizemos o item 1, que é determinar as coordenadas do centro e os raios. Vamos para o segundo passo, segundo item, calcular a distância entre os dois centros.
Como que eu vou calcular a distância entre os dois centros dessas circunferências? Como eu tenho as coordenadas, eu vou na fórmula da distância entre dois pontos. Tá? Então, pela fórmula da distância entre dois pontos, eu calculo a distância entre o centro da circunferência 1, da circunferência lambda 1 e da circunferência lambda 2. Então, lembrando aqui, a raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado mais 6 menos 0 ao quadrado. Vai dar a raiz quadrada de 45, que decompondo dá 3 raiz quadrada de 5. Fórmula da distância entre dois pontos. Então, já fizemos o segundo passo aqui. Ó. Já calculamos a distância entre os dois centros. Tá? Usando a fórmula da distância entre dois pontos. O terceiro passo, ou o terceiro item aqui, é comparar a distância entre os dois centros com a soma e a diferença dos raios para concluir. Tá? Então, vamos lá. Ó. Calculamos a distância entre os dois centros. Agora, nós vamos calcular a diferença entre os dois raios, R1 menos R2. Eu estou fazendo em módulo, que é para não ter que me preocupar de fazer a diferença entre o raio maior e o raio menor. Então, módulo de 2 menos 5 dá 3. Soma dos raios, 2 mais 5 dá 7. A distância entre os dois centros, 3 raiz quadrada de 5. Agora eu vou comparar a distância entre os dois centros com a diferença e a soma dos raios. Nós vamos observar que a distância entre os dois centros é maior que a diferença dos dois raios e menor que a soma. De acordo com a videoaula 3, tem que ter assistido essa aula, que é para poder ver a posição relativa que foi trabalhada lá. Lambda 1 e lambda 2 são secantes, tá? Por satisfazer esta condição aqui, ó. A distância entre os dois centros maior que a diferença dos raios e menor que a soma dos raios. Tudo bem? Bem, gente, então aqui... Bem, encerro então aqui esta quarta videoaula da playlist Estudo da Circunferência no Plano Cartesiano. Ok? E aguarde a aula 5, que é onde eu vou estar trabalhando mais exercícios com vocês, tá? Exercícios aí de vestibulares e concursos públicos. Tudo bem? Então, gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!